Estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado e Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Na semana que vem estará aqui o Laércio, que é presidente do Sindareia, falar sobre essas questões todas de assoreamento do Rio Guaíba, tem problema lá em Rio Grande, a questão dos navios não podem entrar de maior calado, porque, enfim, tem que se fazer esse trabalho de captação de areia no fundo do mar e dos rios também. Bom, estamos recebendo aqui nesse espaço do programa o Salésio D'Agostin e o José Paulo Zigmundo. Salésio, prazer em tê-lo novamente no programa. O Salésio, o José compõe essa chapa 2 que concorre ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul em eleições que acontecem nos dias 21 e 22 agora, nessa semana. E aí, Salésio, como é que está o ânimo, o entusiasmo? Não, tá muito bem, está muito bem. Eu convoco todos os contadores, convoco os técnicos em contabilidade, convoco todos os profissionais de bem, ok? Que existe uma única opção, se quer que a profissão prospere, votar na Chapa 2. Nós gostaríamos, Silvio, de estar aqui discutindo as propostas com a Chapa do Conselho. Eles estão há muitas décadas comandando a profissão e de 4 em 4 anos eles pedem voto e não dizem o que fizeram. Eles simplesmente usam os delegados, usam a estrutura administrativa para angariar foto para a chapa da situação, ok? E não dizem aos profissionais o que eles fizeram, onde eles gastaram o dinheiro. Nós, da Chapa 2, temos como projeto, como ação, como proposta, alicerçada em 4 pilares. Ou seja, todas as nossas ações vão estar focadas no profissional. O que é bom para o profissional será bom para nós. Então, esta é a proposta. Qualquer assunto que chegar até nós para discutir se devemos ou não dar prioridade, nós vamos questionar. Isto é bom para a profissão? Se disser que sim, nós daremos prioridade. Se disser que não, nós não vamos dar prioridade. Eu acho que a profissão está cansada de ser usada. As pessoas, os órgãos públicos, tá? Os próprios empresários, os próprios agentes econômicos e sociais usam os nossos profissionais, as nossas entidades para pedir, mas não para oferecer. Então, nós temos que mudar a maneira de gerir esta profissão. O que é bom para o profissional será bom para nós. E esta é a proposta. Então, dentro deste trabalho, dentro deste forma de gerir, que nós vamos estar alicerçada em 4 pilares, o primeiro pilar que nós vamos desenvolver é uma fiscalização preventiva. Silvio, fiscalizar preventivamente é oferecer, é disponibilizar aos profissionais serviços para que ele trabalhe com segurança. Não adianta eu ir lá fiscalizar o profissional, punir o profissional, se eu não ofereço a ele condições para que ele trabalhe certo. Então, dentro deste primeiro pilar, nós vamos o quê? Primeiro saber o que falta para o profissional e vamos oferecer. E nós sabemos já o que falta, porque a nossa chapa ela é formada por profissionais que atuam efetivamente na área. Então, a gente sabe que os profissionais, quando têm uma dúvida, não sabem a quem recorrer. Então, nós vamos disponibilizar um departamento de consultoria. Tem dúvida? Liga para o conselho vai responder a ele o questionamento. Vamos disponibilizar a eles um informativo fiscal e tributário. Hoje o profissional ele sai da faculdade, quer montar o seu escritório, mas ele se sente desamparado porque ele não tem quem oferece bases e estrutura para que ele trabalhe com segurança. Então vamos oferecer um dispositivo, um informativo básico, ok, para que ele saiba o que mudou de leis, enfim, como é que aquelas coisas funcionam. Então isso seria a fiscalização preventiva. O segundo pilar é ampliar o campo de trabalho dos contadores e dos técnicos em contabilidade, Silvio. Ora, a profissão contábil, ela
é desenvolvida com exclusividade, ela tem um campo de trabalho bastante protegido por lei. Por quê? Porque as informações contábeis, ela serve de base para a sociedade tomar decisões. Ora, nós é que gerimos todas as informações econômicas e financeiras para que se tomem as decisões e que nós damos segurança à riqueza nacional. Ou seja, toda falcatrua, todo desvio, toda malandragem que existe, obrigatoriamente passa pelo contador. O contador sabe o que está acontecendo. Então, dentro desse campo de ampliação do campo, o que é que nós temos que fazer? Orientar a sociedade para que servem as funções dos profissionais contábeis. A sociedade não sabe sequer por que ela precisa ter contabilidade. Para a sociedade, para o agente econômico, para o agente social, ele pensa que ter contabilidade é para pagar tributos. E não é nada disso. Pagar tributo eu não preciso de contabilidade, porque existe uma série de procedimentos legais que você pode pagar o tributo sem ter contabilidade. A contabilidade é para proteger a pessoa jurídica, é para saber se ela está agindo, se o gestor está agindo corretamente ou não. Então, ou seja, a contabilidade serve de base para a tomada de decisão. E não é nada disso. Tem mais outras atividades, como por exemplo, você sabia que o vereador na cidade que não tem tribunal de contas poderia contratar contador para auditar as contas do prefeito e fazer sobre essas dar o seu parecer? No entanto, a Câmara dos Vereadores não exerce a função fiscalizatória porque sequer sabe disso. Outra coisa, os empresários acham que a auditoria só serve para as sociedades anônimas. Não, a auditoria é para verificar se o seu contador está fazendo a coisa certa, se os controles internos estão funcionando, para verificar se aqueles departamentos que funcionam dentro da sua empresa funcionam ou não. Consultoria. O Conselho Fiscal hoje, os conselhos fiscais das companhias e de qualquer órgão, é um órgão faz de conta. Por quê? Porque eles vão fiscalizar contas e não têm capacidade técnica para fazer esse trabalho. Aí o que é que ele faz? Eles assinam sem saber o que estão assinando. Mas a lei diz, para o Conselho Fiscal, pode contratar um contador para auxiliá-lo nessa fiscalização. Então, nós temos um campo vastíssimo, ok? Que por falta de uma divulgação social, uma campanha de divulgação social, assim, os empresários e o agente não sabem para que servem essas atividades. E nós, da Chapa 12, vamos fazer isso. A sociedade tem que saber para que serve uma contabilidade, para que serve uma auditoria, para que serve uma perícia. Hoje, o mercado da perícia está tomado por leigos. Por quê? Porque os juízes, os advogados, nem sabem, ok? A função certa do contador. Por que o contador é que tem que ser o perito daquela ação? Então, tudo isso nós vamos procurar fazer com que a sociedade se intere e que faça, né, uso deste instrumento que é para interesse dela própria. Terceiro e quarto. O terceiro é aproximar o usuário do serviço contábil dos profissionais. Olha, os profissionais, o governo impõe uma série de obrigações acessórias. E o empresário acha que aquela obrigação quem tem que fazer é o contador. Só porque não é isso. Aquela obrigação foi imposta ao empresário. Então, isso tem que ser dito a ele. E, inclusive, nós entramos na justiça querendo questionar o SPED fiscal. E a justiça disse, não, mas quem tem que fazer a SPED fiscal é o empresário, não é o contador. Então, você não pode questionar essa matéria. Mas como não? Se quem faz e quem executa é o contador, por que o contador não pode discutir essa matéria? Então, são coisas que nós vamos ter que aproximar o usuário do serviço do profissional e aí extrair o melhor, porque ambos, tanto o contador como o empresário e como o agente econômico, estão servindo para suprir necessidade deles. O contador faz com que os problemas do governo são solucionados e é o contador que age da mesma forma, empresário. Então, eles trabalham para servir essas duas. E o quarto pilar nosso, mudar a forma de
administrar o Conselho de Contabilidade. Hoje, o Conselho de Contabilidade, contadores, técnicos de contabilidade e sociedade, o Conselho funciona como uma caixa preta. Ninguém sabe como funciona, falta transparência. Nós vamos dar transparência, as plenárias vão ser abertas, nós vamos o quê? Quando um assunto é trazido para ser discutido, se o profissional deve ou não deve ser julgado, ser punido, enfim, ser discutido, vai ser feito através de plenária. Salésio, a eleição é dia 21 e 22. Quantos profissionais estão aptos a votar? Nós estamos hoje no estado do Rio Grande do Sul em torno de 42 mil profissionais. Na capital, quantos são? Na capital nós temos em torno de 13 mil profissionais. É a maioria, então, no interior? O interior, sim. O interior tem uma quantidade bem maior, porque muitos municípios grandes nós temos. Para encerrar o nosso espaço, a mensagem final. Colegas, contadores, técnicos de contabilidade, empresários, se você conhece um contador, se você quer o bem dessa profissão, oriente, diga, vote na Chapa 2. A Chapa 2 é a solução. A Chapa 2 quer mudar a forma de gerir esta profissão, quer mudar a forma de administrar essa profissão. Por isso eu peço a todos, convoquem o seu contador, convoque o seu profissional e diga, dê um voto de confiança na Chapa 2, porque nós vamos agir não pensando no agora, mas sim pensando no futuro. E o que é bom para o profissional é bom para nós. Em 4 anos, nós não vamos continuar no Conselho. Ou porque nós vamos criar mecanismo para dar proteção agora, pensando no amanhã. Salésio, muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Zé Paulo, um grande abraço para vocês. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Aguarde.